Agora vamos aprender a como destravar sua produtividade. Rodolfo, ele é apaixonado por realizar empresas com propósito. Ex-country manager da Asana, Medium e SurveyMonkey, ele tem mais de 15 anos de carreira mantendo equipes de empresas globais bem-sucedidas e competitivas. E é isso que ele vai ensinar para vocês hoje. Como destravar sua produtividade. Recebam com uma salva de palmas, Rodolfo Ou. Boa tarde. Estou hiper feliz de estar aqui. Bem bacana. Esse aqui acho que é o lugar mais bonito que eu dei uma palestra, que é sensacional esse espaço aqui. Estão de parabéns aí. Muito obrigado. A gente vai falar um pouco, né, sobre produtividade, falar um pouco sobre a trajetória, que eu aprendi com vários mentores aí na minha vida, né. Só uma coisa interessante, né, esse evento que destrava, eu lembro quando o Ivan me ligou, me convidando para participar, eu nem vi se eu tinha a data na agenda, eu falei, vou, sim, depois eu ia resolver. Porque toda vez que eu aceito ministrar uma palestra, eu fico assim, por que eu me meti nesse buraco, né? Porque é muito medo, é um desafio muito grande, apesar de, mesmo você tendo experiência, você sempre está ali se colocando à prova das pessoas. Então, eu agradeço aí que ele me provocou e eu estou aqui falando com vocês. Onde eu dei meus primeiros gritos, né? Sou de São Paulo, nasci no Ipiranga, não dei um grito ali no museu, não. É a próxima tela, por favor. Na verdade, eu morei muito na minha adolescência, minha infância, na Ricardo Jafé ali, 400 metros do Museu do Ipiranga. E aí que eu aprendi a dirigir, né? Porque eu morava num prédio, quando eu enchia, a gente tinha que tirar os carros da garagem. Então eu sou do Ipiranga e a partir de lá, logo na minha infância, eu fiz várias atividades empreendedoras, né? Eu vendia coisas na escola, eu ia na 25 de março, para quem não conhece, comprava umas muambas lá e revendia. Mas com 14 anos de idade, meu pai me deu um carrinho cachorro-quente, né, que eu pedi para ele, e eu comecei a ter a minha primeira experiência assim, empreendedora, né? Tive que precificar, qual localização que seria meu carrinho, que tipo de hot dog eu estava oferecendo e tudo mais. Foi uma experiência bem bacana e, olha, eu consegui falir um carrinho cachorro-quente, tá? Próxima. E aí, logo quando eu tinha uns 14 anos de idade, eu comecei a escrever, e eu escrevi um livro infantil, chamava Amigos Eternos Amigos. E eu fui para várias editoras para publicar esse livro, nenhuma editora me aceitou, falei com mais de 30 editoras, e eu resolvi fazer a publicação, né, a autopublicação. Só que tinha que ter dinheiro para fazer essa autopublicação, e eu não tinha esse dinheiro. E eu comecei, né, a trabalhar na Dunkin' Donuts, em São Paulo, uma anterior, por favor, na Dunkin' Donuts, como atendente. Então, fazia atendimento, fazia limpeza, fazia tudo, né? Fiquei lá quase 2 anos trabalhando para ter o dinheiro para publicar meu livro. E eu publiquei meu livro naquela época, vendeu 2.000 exemplares, e eu lembro que a minha editora falou uma coisa assim, muito interessante para mim. Falou, Rodolfo, seu livro é legal, mas ele é meio ruim. Ele é meio ruim, seu livro. E eu tenho vários livros aqui, muitos melhores que o seu livro. Só que o meu livro foi publicado. E eu vendia nas escolas, dava uma mini palestra para os alunos e fazia. Então, às vezes, aquilo que começaram a falar aqui no começo. Você não tem todas as competências, talvez o teu produto não é melhor, mas você foi lá e fez. Então, para mim, foi uma experiência muito interessante, porque eu aprendi como publicava um livro, como que se vendia, como promovia. E eu ia lá com 16 anos eu publiquei o livro. Porque depois que saí da Dunkin' Donuts, fui trabalhar com isso. E fiz todo o ciclo. Então, para mim, foi hiper importante esse aprendizado. E depois na Dunkin' Donuts, eu montei uma empresa que é de controle de pragas urbanas, uma detetizadora. Só que aí era uma oportunidade de negócio, porque estava crescendo muito pragas, né, em grandes centros como São Paulo. Uma oportunidade de negócio, né, a lucratividade era alta. Comecei a fazer isso com um sócio que também não deu muito certo. E o que aconteceu nessa detetizadora? Eu lembro que o meu sócio, que era o técnico, ele que fazia o trabalho técnico, né? E detetizava e tudo mais. Ele faltou e eu tinha feito os cursos para entender um pouquinho, né? Eu lembro que eu fui fazer uma detetização lá numa sorveteria e os donos moravam em cima. Eu falei, Rodolfo, olha, meu filho aqui tem um problema de saúde, toma cuidado com o produto que você vai utilizar. Eu coloquei o melhor produto, só que no dia seguinte ele me ligou e falou, Rodolfo, aconteceu um problema, eu já fiquei gelado. Eu falei, o que aconteceu? Não, todas as pragas foram mortas, tudo certo, só que você manchou toda a minha parede. E aí eu tive que ir lá limpar com um produto específico para limpar a parede do cara, fiquei 2, 3 dias limpando.
E depois ele me ligou e disse o seguinte: eu não sou corintiano, que uma parte ficou limpa, branca, a outra parte que não limpei ficou preta, eu tive que limpar. E aí, isso está só em fruto atrás de dinheiro, porque era uma oportunidade, né? Próxima. E quando eu entrei na faculdade, na FICAP, na Fundação Escola Comercial Penteado, foi onde me apaixonei por administração. Na época eu entrei para ser estagiário numa empresa de defensiva agrícola e percebi que eu não estava aprendendo muito. Aí estava tendo aquele movimento empresa júnior muito forte, isso 20 anos atrás, 23 na verdade, anos atrás. E a gente montou uma empresa júnior na faculdade, eu fui diretor do centro acadêmico, fui até presidente da Federação das Empresas Júniores do Estado de São Paulo, e aonde eu consegui exercitar o que eu estava com tesão de fazer, né, que era naquele momento consultoria. Próximo. E depois comecei a ter meus primeiros experimentos no mundo digital, né? Um dos primeiros foi, eu percebi que o meu negócio, eu tinha montado outras empresas, né? Além da dedetizadora, montei uma empresa que vendia para o uso da Parmalat, lá em São Paulo, numa região da Vila Mariana, e também não fui muito bem sucedido. Então eu cheguei a uma conclusão que eu estava só atrás de dinheiro, das oportunidades. E eu falei, calma aí, Rodolfo, o que eu sou bom, o que eu quero fazer, na verdade, apesar de novo, é gerenciar negócios. Só que eu quero aprender com quem já faz isso. Então eu tive uma oportunidade, né, um pouco antes, de trabalhar na Cato, montei uma unidade de negócio em 2000 para criar cursos online, então cursos de liderança, negociação, entre outras. Criamos o primeiro MBA online, foi uma experiência rica, fiquei 7 anos lá. E o que eu aprendi, né, aí muito focado em questão de produtividade, com o Thomas Casey, que é o fundador, ele é um caso bem interessante, o Thomas Casey. Ele virou empreendedor depois dos 45 anos de idade. Até então ele era executivo. E ele foi demitido numa empresa, aqui acho que do Paraná, que era Motores Búfalo, e ele falou, não, eu vou montar uma empresa para ajudar as pessoas a conseguirem empregos. E ele montou a Cato e tudo mais, e uma coisa que eu aprendi com ele, para aumentar a produtividade, ele colocava os seus principais executivos como sócio da empresa, e depois ele estendeu isso para outras pessoas. Isso lá em 2000, 2002, 2003. Então, com isso, ele conseguiu potencializar, né, a Cato no Brasil inteiro. Eu fiquei 7 anos, senti que precisava alcançar, dar um outro patamar na minha carreira, e estava com essa vontade de sair da minha zona de conforto. Descobri que o Monster, até então, era o maior site de empregos do mundo, estava pensando em entrar no Brasil. Eu entrei em contato com eles por e-mail, na verdade não sou eu, foi meu professor de inglês que me ajudou a escrever o e-mail. E o cara falou, não, realmente a gente está precisando uma pessoa para tocar um negócio que a gente quer iniciar no Brasil. Só que o meu inglês na época não é muito bom, né? E ele marcou um call. Eu falei, como que eu vou fazer um call com um gringo, meu inglês não é muito bom? E aí eu convidei meu professor de inglês para participar desse call. Coloquei em viva voz o meu celular. E eu lembro que o gringo falava uns 10, 15 minutos. O professor tentava resumir em 3, 4 palavras. E eu falava lá mais 10, 15 minutos. Enfim, foi, voltou. Ele marcou um outro call com outro executivo. Foi a mesma história, chamei o professor de inglês. Aí falou, agora tem que ter uma reunião presencial. A gente vai ao Brasil daqui, sei lá, acho que 3 meses, e a gente te conhecer pessoalmente. Eu falei, tudo bem. Aí eu estou com muita vontade de fazer isso, eu desenvolvi uma espécie de um plano de negócios, não era bem um plano de negócios, mas era uma estratégia de entrada no mercado brasileiro. E foi bem bacana, eles vieram, eles queriam comer, né? Eu encontrei eles no hotel deles, e eles queriam comida japonesa, a gente pegou o carro, aí conversando em inglês dentro do carro, eu me perdi lá na região da Berrine, a gente foi para uma pizzaria. E eu lembro, nesse caso, que uma mesa do lado, percebi que o meu inglês era muito ruim, começou, books on the table, uma pessoa que nunca tinha me visto na minha vida. Aí o gringo falou, meu, que é isso? Que história é essa, books on the table? Falou assim, é a primeira aula de inglês que qualquer pessoa tem aqui no Brasil. Enfim, eles me contrataram, eu toquei a operação aqui no Brasil, foi muito difícil, outro aprendizado que eu tive muito grande, foi a questão de, quando eu estava na Cato, a gente morria de medo. Vai vir uma empresa gringa, vai destruir a gente, vai passar fome, o que a gente vai fazer? Será que a gente tem que fugir de país? E na hora que você está no outro lado, trazendo uma empresa internacional para o Brasil, é muito difícil entrar no mercado brasileiro ou qualquer outro mercado. Então esse é um aprendizado que eu tive, né? Que a gente às vezes superestima o concorrente internacional, e isso foi um dos aprendizados que eu tive. E depois de um tempo, a gente estava numa reunião lá na República Tcheca, global, dos country managers, e eu contei essa história, né? Falei, olha, coloquei o professor de inglês, tal, aí o meu chefe, que era VP de mercados emergentes, começou a rir, falou, nossa, eu não entendi nada que você
estava falando também, só entendi umas palavras-chave, vi que você está com entusiasmo, e a gente resolveu te contratar. E aí o CEO falou assim, como assim, né? Beleza, então é isso, esse é o outro aprendizado que eu tenho na minha vida. Às vezes você não tem todas as ferramentas na mão. A mídia, né? Você pega essas principais revistas de negócio, os palestrantes, a empresa unicórnio para cá, a gente cria um negócio ali que se a gente não tiver naquele perfilzinho, a gente não é nada. E aí a gente começa a observar as pessoas bem-sucedidas, são aquelas pessoas que fazem acontecer, que decidem fazer. Começa no estágio zero. Às vezes você não vai ter todos os ingredientes para fazer aquela sopa, mas você vai começar a fazer de alguma forma. E aí, do Monster, eu fui para a SurveyMonkey, né? A SurveyMonkey é a maior empresa de questionários online do mundo, abriu IPO recentemente, e eu trabalhei com o David Goldberg, infelizmente ele morreu uns 4 anos atrás, mas esse cara, o que eu aprendi com ele? Aí outro poder, quando você é líder, poder de fazer as coisas acontecerem na sua empresa. Ele veio para o Brasil dar uma palestra no lançamento da SurveyMonkey no Brasil, lá na Endeavor, e ele viu que eu estava carregando os banners, né? Ele quis me ajudar a carregar, ele viu que eu estava colocando os panfletos em cada uma das cadeiras dos participantes, ele pegou metade dos meus folders e começou a colocar na outra parte da plateia. E esse cara era casado com a Sheryl Sandberg, é um cara bilionário, ele tem bilhões, tinha, né, bilhões. E o cara mostrou esse negócio de humildade. Então, na hora que eu vi isso, senti esse negócio, nossa, às vezes a gente ganha um pouquinho mais, né? Aqui, né, no Brasil a gente vê muito disso, a pessoa ganha um pouco mais e já maltrata o garçom. E você vê um cara bilionário pegando um trabalho hiper operacional. Aquilo me tocou numa forma, foi, nossa, esse tal aprendizado, esse que tá a humildade. Imagina o tesão que eu tive de trabalhar com esse cara depois desse acontecimento. Além de outras coisas que ele fez. E um outro aprendizado, né, que eu tive aqui com o Evan Williams, que é o fundador aí eu saí da SurveyMonkey, fui para o Medium, que o Medium é uma plataforma social de conteúdo. O Evan Williams, que é o fundador, ele foi o cara que criou o Blogger, foi cofundador do Twitter. E aqui foi uma coisa muito interessante, que ele falou assim, como que eu vou fazer para as coisas funcionarem? Então, ele primeiro investiu pesadamente na equipe de liderança. Então, ele investiu muito tempo para escolher os líderes. E outra forma, ele fez um desenho organizacional na época, muito trabalho, equipes autogerenciáveis. Então, dá poder para as pessoas decidir. Então, esse foi um grande aprendizado de como você destrava a produtividade de organizações. E, recentemente, né, estava trabalhando na Sana, tocando aqui o Brasil, começando a desenvolver o mercado brasileiro inicialmente. E a Sana foi bem interessante, que eles ficaram, antes de lançar, né, o produto comercial, eles ficaram uns 3, 4 anos, ou um pouquinho mais, desenvolvendo o produto sem o plano gratuito. Né? Quem não conhece, a Sana é uma plataforma de gestão de projetos e tarefas, é uma das líderes globais nesse segmento. E a questão da consciência, né, de você preparar o teu produto focado no seu usuário. E eles também trabalham muito a questão da cultura. O Vale do Silício, né, tanto a SurveyMonkey, o Medium e a Sana são empresas do Vale do Silício. Ele tem uma cultura muito voltada para inovação. E uma coisa que eu percebo lá, muito fortemente, é a cultura na gestão de pessoas. Eles levam muito a sério essa questão de saber, de recrutar. Tem uma filosofia, a maioria dessas empresas eu posso ter uma cara alta performance de vendas, um engenheiro pica da galáxias, mas se ele não estiver alinhado com a equipe, eles preferem perder esse ganho de curto prazo, e para manter as equipes elevadas, a moral das equipes elevadas, ele prefere desligar essa pessoa. Então, muito focado no longo prazo. Então, esse foi um grande aprendizado que eu tive na Sana, de olhar isso e perceber isso na prática. Então, eu acho que o recado, né, para a gente ter produtividade, né, a minha carreira inteira, eu comecei a minha carreira pensando só em ganhar dinheiro, e não ganhei dinheiro. A partir do momento que comecei a trabalhar com organizações, com propósito, né, a Cato, era desenvolvimento de pessoas, né, cursos. O Monster, né, fazer as pessoas conquistarem o emprego dos seus sonhos e ajudar as empresas a contratar os melhores profissionais. A SurveyMonkey, né, ajudar as pessoas a tomarem melhores decisões. O Medium, fazer que as pessoas compartilhem suas ideias e com isso tem uma discussão e aconteça um aumento da inteligência coletiva. Ou mesmo a Sana, que é aumentar a produtividade das equipes.
quando você trabalha com esse tesão, com essa vontade, as coisas acontecem. Então, ao invés de eu chegar aqui e falar, para você ser produtivo, cria uma lista de coisas que você tem que fazer, acorda não sei que horas da manhã, escolha 5 atividades por dia, enfim, um monte de hacks. O ponto é, para você fazer, você tem que estar com tesão. E para fazer com tesão, você tem que procurar isso. Eu, na minha trajetória, cada um de vocês tem uma trajetória diferente. Na minha trajetória, eu tive privilégios de algum momento da minha vida escolher empresas no qual eu estava muito alinhado com o propósito dessa organização. Foi num momento. No começo, eu não tinha nem dinheiro para pagar o ônibus direito. Então, pagar boleto, vamos nas coisas que a gente vai fazer, vamos ganhar dinheiro. Depois que eu passei dessa fase, eu tive esse privilégio de começar a escolher as empresas. Então, hoje, quando eu estou olhando, ou vou montar minha própria startup, ou vou trabalhar uma nova organização, o ponto principal é o quão legal vai ser o meu trabalho nessa empresa, ou que a coisa que eu vou construir. Porque eu tenho esse privilégio. Então, um outro ponto é, a partir do momento que eu comecei a parar também de analisar quanto o meu amigo que estudou comigo ganhava, deixava de ganhar, e focava no que eu queria, também comecei a ser mais feliz e ser mais produtivo no trabalho. Então essa é a mensagem que eu desejo dar para vocês, e um excelente sábado para todo mundo, e destrava tudo e quebra tudo. Até mais, obrigado.